Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 17 de setembro de 2025, e nosso amigo Laith Marouf, de Beirute, está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Laith. Bom estar com você, Nima. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E se você olhar a foto do Laith, logo abaixo do nome dele, você pode encontrar o endereço, o link para acessar e apoiar o vídeo Free Palestine. E você tem um canal no Shix e no YouTube. O que mais? Estamos no Instagram, no Telegram, no Rumble. Então estamos em todas as plataformas. Caso sejamos bloqueados em algum lugar, você pode nos encontrar em outro. Ótimo. Laith, deixe-me começar com uma pergunta que também estou fazendo ao nosso público. Está acontecendo uma enquete durante esta transmissão ao vivo. Estou perguntando às pessoas, na sua opinião, Israel está iemenizando o Oriente Médio? Quando falo em iemenizar, refiro-me à forma como Israel está bombardeando o Iêmen e à maneira como o Iêmen está respondendo a Israel. Não há outra opção para o Iêmen a não ser revidar. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, quero dizer, veja, de certa forma, os sionistas estão mais encorajados agora porque estão cometendo genocídio em Gaza sem serem punidos. Eles estão ocupando em massa terras sírias e promovendo uma limpeza étnica em grande escala dos sírios que vivem nas terras que acabaram de ocupar. Acho que já são quase 350 mil pessoas expulsas das áreas que Israel acabou de ocupar no sul da Síria. Israel ainda mata pessoas todos os dias no Líbano. Na verdade, hoje é o aniversário do ataque terrorista de Cana, onde você sabe, quase 300 pessoas ficaram feridas. Houve, felizmente, apenas 38 mortos nesse ataque terrorista em massa. Claramente, os sionistas estão encorajados e acham que podem atacar em qualquer lugar do mundo e matar civis ou qualquer pessoa que desejarem, em qualquer parte do planeta, e que o Ocidente vai se esforçar ao máximo para acomodar isso. E sim, a única maneira de se defender dos sionistas é revidar. Se de qualquer forma você parecer fraco, eles vão atacar. São monstros e possuem poder internacionalizado. A lei da selva agora é a lei internacional, ou seja, a sobrevivência do mais forte. Então sim, de certa forma, Iêmen, Palestina, Gaza, Líbano e Síria agora são o modelo que os sionistas implementaram globalmente. E a única resposta a eles é a do Iêmen, com certeza, e a da resistência palestina, da resistência libanesa. Essa é a única maneira de lidar com eles, da mesma forma que o Irã lidou com a coluna sionista. Após o ataque em Doha, Donald Trump ligou para o emir do Catar e disse que não haveria mais ataques em seu território. E horas depois, Netanyahu apareceu e disse: "Vamos fazer isso de novo e de novo até atingirmos o alvo. Não importa onde eles estejam ou em que país estejam, vamos atacá-los." Quando pergunto sobre o Iêmen, acho que a situação em outros países não é tão diferente assim. Se eu tivesse que acreditar em um desses dois, Donald Trump ou Netanyahu, eu acreditaria em Netanyahu, porque Donald Trump muda a cada dia, a cada minuto, ele muda sua retórica. E sabemos que ele estava negociando com o Irã e atacou o Irã. Ele estava negociando com o Hamas e eles atacaram a sala de negociações. As pessoas precisam saber disso. O que está acontecendo, na sua opinião? Quando você vê a cúpula no Catar, vê Irã e Síria indo para essa cúpula. Eu nunca pensei que esses dois países iriam ao mesmo evento. Isso estava longe do meu modo de pensar. Mas o que está acontecendo no Oriente Médio, que faria esses dois se unirem, pelo menos para sentar à mesma mesa e conversar sobre uma questão que é importante para todos eles? Sim, sobre a questão do Trump e do Netanyahu, os discursos deles ali
Fica claro que o Netanyahu vem nos dizendo desde o início desse genocídio o que ele quer fazer, e ele é aberto sobre isso. Ele disse que vai tentar destruir o Hamas, e está fazendo isso. Ele disse que vai ocupar Gaza, está fazendo isso. Isso não significa que ele vai conseguir. Ele diz que vai atacar todo o eixo da resistência e atacar o Hamas em qualquer lugar, matá-los em qualquer lugar, e está fazendo isso. Ele diz que está trabalhando por um grande Israel e está fazendo isso. Então, o Netanyahu tem sido muito sincero desde 7 de outubro. Ele é muito direto sobre o que quer fazer e está cumprindo. Ele não está escondendo nada. O problema é que a mídia no Ocidente está escondendo o que ele está dizendo, ou tentando esconder. Tudo o que Netanyahu disse que queria fazer, ele está fazendo. Por outro lado, Trump está sempre jogando para a mídia. Em grande parte de suas aparições públicas, há uma inserção cuidadosa de palavras de efeito que criam uma distração da realidade. Então, é um tipo diferente de ator político. Obviamente, Netanyahu, por décadas antes de 7 de outubro, era um grande mentiroso e era dissimulado, assim como Trump foi e é. Mas Netanyahu agora está sendo muito claro sobre o que quer fazer. Ele está dizendo abertamente que vai cometer genocídio contra os palestinos. Não haverá Estado palestino. Ele está promovendo uma limpeza étnica na Cisjordânia neste exato momento e, como vemos, matando pessoas ao redor do mundo, como bem entende. Agora, sobre essa cúpula no Catar que reuniu a Liga Árabe e a Organização para a Cooperação Islâmica, quero dizer, acho que o Irã esperava que talvez o ataque a Gaza despertasse de alguma forma a liderança desses países. E isso porque o Irã é diplomático. Ele também pensa de forma pragmática. Na minha opinião, obviamente, e acho que estou correto nessa avaliação, considerando que a única coisa que saiu dessa cúpula foram as condenações habituais à colônia sionista, que vêm sendo repetidas há décadas. Então, claramente, não haverá nenhuma ação nem do Catar, nem dos outros estados do Golfo. Quando comparamos isso com o modo como a Liga Árabe lançou uma guerra em apoio aos sauditas contra o Iêmen há apenas alguns anos, que incluiu a participação das forças aéreas da Jordânia, Marrocos, Emirados Árabes Unidos e Egito para atacar o Iêmen, agora vemos que nenhum desses estados está oferecendo isso. E há declarações claras, até mesmo dos Emirados, de que não participarão de nenhuma ação violenta contra os sionistas pelo ataque a Gaza. Então, acho que o Irã quis estar presente, não por causa do resultado ou de como seria visto sentado à mesma mesa com o regime HTS na Síria, mas para falar ao público árabe e muçulmano mais amplo, para mostrar que estão atentos a este momento e esperando que de alguma forma haja unidade árabe ou unidade muçulmana. E o Irã não queria parecer que era o único de fora estragando a festa. Por isso, compareceu. Os representantes do Irã falaram em termos muito fortes, oferecendo apoio militar a qualquer estado da região, incluindo armas para o Catar, caso queira. E esse foi o principal motivo, na minha opinião, para o Irã estar lá. Obviamente, os cataris não vão aceitar nenhuma ajuda militar iraniana. Eles estão ocupados pelos americanos e vão continuar apenas conversando. Portanto, eu não consideraria significativa a imagem do regime do HTS e do Irã juntos na mesma sala. Mas, nos bastidores, obviamente, o Irã está lidando com as realidades na Síria. Está tentando minimizar os danos que o HTS poderia causar se estivesse em conflito total com o eixo da resistência. Os danos que poderia causar ao Líbano, os danos que poderia causar ao Iraque. Por isso, o Irã é muito cuidadoso para não antagonizar completamente o regime do HTS na Síria, devido ao potencial de desestabilização de outros países da região. Laith, o que sabemos sobre o Oriente Médio é a posição do Iêmen junto com o Irã e o Líbano. Estou falando do Hezbollah e do eixo da resistência. Se você olhar para como era antes,
Havia uma espécie de conflito entre o Iêmen e a Arábia Saudita. Os Estados Unidos estavam do lado da Arábia Saudita, ajudando a Arábia Saudita a bombardear o Iêmen e lutar no Iêmen. Isso não existe mais. Eles estão se aproximando. O que está acontecendo no Oriente Médio, afinal, quando você observa a tendência, é que a posição deles está se aproximando da posição do Iêmen e do Irã. O Iêmen e o Irã não estão se movendo em direção à posição deles. Eles é que estão se aproximando do outro lado. E você não acha que isso é uma grande mudança no Oriente Médio? Look, the world is changing. Olha, o mundo está mudando. Definitivamente, o poder dos Estados Unidos está desmoronando. Está se tornando mais violento, mas sua capacidade de controlar eventos internacionais está diminuindo. A colônia sionista não venceu nenhuma guerra. Matou muitas pessoas, muitos civis inocentes, e continua fazendo isso na Palestina, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Iêmen e, claro, no Catar. Mas será preciso muito mais para que esses regimes tenham existido de forma simbiótica, como por importante, pois se membro-tendimelo de suas países mudem. Imperial power since their manufacturing by the British. Maybe they will have to see. Sabe, talvez eles precisem ver os Estados Unidos saindo da região antes de mudarem de posição. Esses são regimes que não, sinceramente, o ataque ao Catar é o primeiro ataque a qualquer monarquia do Golfo pelos sionistas desde o início do projeto sionista nos anos 1880. Exatamente. Quero dizer, quase todos os outros estados árabes, incluindo Argélia, Tunísia e Sudão, foram atacados pela colônia sionista ao longo das décadas. Os únicos países que não foram atacados pela colônia sionista até agora foram as monarquias do Golfo e o Marrocos. São esses os estados árabes de que estamos falando. Então, sim, isso é algo inédito, mas vai ser preciso muito mais para mudar o comportamento desses estados. Take a lot more to change the behavior of these states. And it may be that it's too late by that point. E pode ser que nesse ponto já seja tarde demais. Quando a presença americana na região diminuir e os Estados Unidos retirarem suas tropas, as revoltas árabes adiadas nessas monarquias, revoltas que foram postergadas por 80 anos, serão desencadeadas naturalmente. Esses estados não podem existir em sua forma atual sem a constante intervenção militar e de inteligência do Ocidente para manter essas monarquias no poder. Então, eu sei que a maior parte do mundo deseja que haja progresso nesse sentido, que ocorram mudanças, que de alguma forma essas elites despertem para a melhoria de suas próprias sociedades. Mas quero dizer, pessoalmente, não posso esperar que essas elites mudem quando nem vemos mudanças assim nas sociedades ocidentais, onde supostamente há democracia e tudo mais, e a maioria da população quer o fim do genocídio. E as elites lá estão se prejudicando. No Reino Unido, no Canadá, na França, na Alemanha, elas estão se prejudicando. Estão prejudicando seu comércio com o resto do mundo. Estão prejudicando sua reputação. Estão prejudicando suas indústrias culturais, sua gastronomia, tudo. Todo mundo agora está cansado, não só de Israel, mas de todo o Ocidente. E essas elites estão dispostas a prejudicar suas próprias nações na Europa, em vez de cortar relações com a colônia sionista ou acabar com o apoio militar a ela. Então não posso esperar que os vassalos árabes ajam de forma mais racional do que os vassalos europeus. No dia da cúpula, soubemos, e no dia seguinte, soubemos, que Israel está bombardeando Damasco. Eles estavam bombardeando Damasco e diariamente estão bombardeando o sul do Líbano. Eles bombardearam 12 combatentes. Bombardearam o Iêmen. E a situação está nas mãos de Israel. A Turquia, na minha opinião, é muito mais complicada, porque a Turquia tem interesses na Síria. Eles tentam lidar com Israel, mas Israel não está tão disposto quanto a Turquia gostaria. Pelo menos, uma parte dela. Toda a estratégia de Israel é, de certa forma, balcanizar a Síria, dividir a Síria em regiões, o que não parece ser a política da Turquia. Como você vê isso? Which doesn't seem to be the policy of Turkey. How do you see that?
Yeah, a couple of weeks ago, Turkey Sim, announced sabe, há algumas semanas, a Turquia anunciou que parou todo o envio de mercadorias para a colônia sionista. right now we know that Bem, na verdade, isso foi uma mentira. to Greece first. Agora sabemos que todos esses navios estão indo primeiro para a Grécia e depois seguem para a colônia sionista. Na verdade, nem houve uma desaceleração no envio de mercadorias entre a Turquia e a colônia sionista. Então, sabe, eu gostaria mesmo que o povo turco fosse tão vigilante quanto o povo grego. Veja, há trabalhadores portuários gregos que estão se recusando a atender navios que vão para a colônia sionista. Há civis gregos bloqueando os navios de cruzeiro que vêm da colônia sionista. Bem, onde está a versão turca disso? E supostamente há muita oposição ao Erdogan e às suas políticas no país. Opposition to Erdogan and his policies in the country. There's a lot of groups, including Existem muitos grupos, incluindo grupos de identidade muçulmana, que estão envolvidos na flotilha, por exemplo, que está indo da Turquia para Gaza. Por que eles não tomam medidas em seu próprio país para mudar essa realidade de Erdogan, colaborando com os sionistas? A Síria está ocupada pelos sionistas, pela Turquia, pelos Estados Unidos, pelos curdos, e cada um desses grupos tem sua esfera de influência, e eles estão dividindo o território entre si. Se os sionistas conseguirem criar enclaves no sul da Síria que fiquem separados e se tornem uma espécie de Estado balcanizado, talvez isso realmente ajude Erdogan. Veja, Erdogan quer tomar a costa da Síria e a região de Alepo. Eles têm reivindicações reais, eles têm mapas que afirmam que a região de Alepo e a costa deveriam fazer parte da Turquia. Então ele não se importa. Okay? So he doesn't care. He knows that the Americans have Ele sabe que os americanos consideram o petróleo e o gás no leste da Síria como sua própria fatia do bolo, então ele não vai desafiar os americanos por isso. A única coisa valiosa no sul da Síria é a água e a grande cidade de Damasco. Até agora, os sionistas não querem tomar Damasco. Então talvez eles deem a ele esse corredor de Alepo até Damasco na costa, e o resto fica para os israelenses e americanos. E ele ficará satisfeito com isso, porque os americanos estão oferecendo a Erdogan a chance de se coroar como o rei dos povos túrquicos, o sultão dos povos túrquicos, o novo sultão otomano. Eles estão oferecendo a ele influência no Azerbaijão, Turcomenistão, Tajiquistão, até você sabe, Xinjiang, as terras dos uigures, certo? É para onde estão direcionados seu próximo projeto de 10 anos e seu futuro. Então, não acho que a Turquia terá qualquer problema com Israel também. I don't think Turkey will have any problem with Israel either. Aprendemos o quão importante é Chipre para Israel durante a guerra entre Irã e Israel. Eu conheço Chipre, especificamente a parte norte de Chipre. E agora há um conflito acontecendo entre Turquia e Grécia, e eles estão discutindo sobre a solução de 2 estados para Chipre. O governo turco diz que a única solução seria a solução de 2 estados. Eu não sei o quanto do que está acontecendo em Chipre está relacionado à situação entre Turquia e Israel, e quanto de influência o governo israelense tem sobre a situação em Chipre. Porque, se isso for uma segunda frente para Israel confrontar a Turquia, criando mais problemas, mais conflitos, para gerar algum tipo de caos, como você vê isso? Você acha que... Porque, na minha opinião, aquelas pessoas que foram para Chipre, a maioria delas foi para a parte sul de Chipre, porque a parte norte é de turcos, a cultura é muçulmana, e por isso, também fico um pouco desconfiado sobre o que está acontecendo. That's why I'm somehow suspicious about what's going on in Cyprus as well. Yeah, there's a big buyout of Sim, houve uma grande compra de terras e casas no Chipre por colonos sionistas no último ano e meio. and there's even Existem até bairros inteiros que são exclusivos para judeus. São fechados, com portões e você não pode entrar. Então já existe um apartheid dentro do sul do Chipre, na parte greco-cipriota. Obviamente, é importante lembrar que a ocupação turca do norte do Chipre foi apoiada pela OTAN e pelo Ocidente como uma punição à Grécia, quando a Grécia era governada pelos socialistas após o controle fascista no final da Segunda Guerra Mundial. Também é importante lembrar que havia muitos cipriotas árabes que foram etnicamente limpos do Chipre pelos otomanos no final da Primeira Guerra Mundial. Ainda há alguns deles vivendo lá.
Entre as rodas, com esse tipo de sotaque. They speak Arabic with a kind of a Greek accent. Much of them are Greek Orthodox Syrians, basically. Muitos deles são sírios greco-ortodoxos, basicamente. E Chipre tem sua primeira história de formação estatal foi como parte do Império Fenício, junto com a ilha de Arwad, em frente à Síria. Então há mais a considerar sobre por que os sionistas querem colonizar o sul de Chipre, que na verdade está alinhado com a Turquia e é mais subjetivo do que oposto a ela. O principal é que a população grega é esmagadoramente pró-Palestina, mas também muito mais radical em sua postura pró-Palestina do que o povo turco. Isso é certo, 100%. Acabamos de mencionar as ações que estão acontecendo na Grécia. Não há nada parecido na Turquia, mesmo sendo a Turquia um país muçulmano. E por isso, acho que Israel preferiria que Chipre se tornasse uma colônia judaica e turca do que ter gregos ou árabes lá, com os que restassem também sendo expulsos à medida que esse processo continuasse. Na verdade, quando o Estado turco estava procurando petróleo e gás no Mediterrâneo Oriental, incomodou todo mundo e brigou com todos sobre os lotes que supostamente lhe pertenciam ou não, incluindo Egito, Líbano, Síria, Líbia, Grécia e Chipre grego. Mas eles não tiveram nenhum problema com as reivindicações dos israelenses, mesmo que essas reivindicações também invadissem as águas territoriais de Chipre, Líbano e Egito. Então é difícil chegar a uma conclusão diferente quando se observa as ações e o histórico dessas ações. Às vezes, é fácil se confundir quando olhamos para esses acontecimentos noticiosos fora de seu contexto histórico, e é aí que a propaganda atua, nessa dependência das pessoas não conhecerem a história. Por isso, é muito importante que ao falarmos sobre qualquer lugar do mundo, não apenas desta região, olhemos para a história de longo prazo, e para os atores dessa história e seus padrões de comportamento, para não nos deixarmos confundir pelas notícias momentâneas e pela propaganda relacionada a elas. Acho que o que aconteceu na Síria está colocando muita pressão sobre a Turquia de uma forma que eles nunca tinham visto antes. Eles não sabem como lidar com isso. É por isso que estão tentando fazer alguma coisa. Na minha opinião, eles estão tentando chegar a um acordo com Israel, mas Israel não está disposto a ceder. Por isso, tivemos o ministro da diáspora de Israel dizendo primeiro que o novo eixo do mal é Catar, Turquia e Síria. Sabe? Deve haver algo aí. Eles não estão falando sobre Irã e Iêmen. Esses são os piores inimigos de Israel. Eles estão falando de novos países. Antes da Síria, antes do que está acontecendo na Síria, antes do que aconteceu com a queda do governo do regime Assad, pensávamos que tudo seria resolvido, que fariam algo na Síria que de alguma forma beneficiaria todos eles. Mas não parece que esse será o caso. É por isso que eles estão, de certa forma, lutando entre si. Sim, e há outra maneira de ver isso, que é, veja, a derrota do governo Assad, a queda do governo Assad, a captura da Síria, o assassinato da liderança do Hezbollah, o genocídio que está sendo cometido em Gaza há 2 anos, a guerra de vai e vem entre o Irã e a colônia sionista e o Iêmen e as colônias sionistas. Antes da queda da Síria, o eixo Qatar-Turquia, o eixo Ikhwani e o eixo Wahhabi alegavam que o eixo da resistência apenas abusava da causa palestina, que eles usavam os palestinos para se manter no poder, que não tinham intenção de ajudar ou se sacrificar pela Palestina, e que deixariam os palestinos morrerem sozinhos, enquanto, entre aspas, matavam sunitas no Iraque e na Síria e assim por diante. Essa era a propaganda antes de 7 de outubro. O dia 7 de outubro destruiu essa propaganda porque todo o eixo da resistência sacrificou as coisas mais importantes que tinha. A Síria se sacrificou por completo. A resistência libanesa sacrificou seus melhores, sob a liderança de Said Hassan Nasrallah. O Irã também sacrificou sua liderança.
O presidente e outros foram mortos, e talvez eles não queiram admitir, mas foram. O Iêmen foi bombardeado. Então, agora não existe mais propaganda sobre o eixo da resistência matar sunitas. Então, como os líderes dos estados vassalos, como Catar, Turquia e Arábia Saudita, vão conseguir convencer suas próprias populações de um motivo para não lutarem pela libertação da Palestina? For a reason why they're not fighting for the liberation of Palestine. Okay, they were claiming before they have a war with Ok, antes eles alegavam que estavam em guerra com os xiitas, que estavam matando sunitas, e que precisavam derrotá-los antes de irem libertar a Palestina. Essas eram as palavras da própria liderança do HDS, certo? Ok, bem, supostamente agora os xiitas foram derrotados. Supostamente. Ok, não existe mais nenhum país de maioria sunita governado por xiitas. Ok, segundo eles não há mais opressão. Não estou dizendo que havia opressão de algumas nações aqui, mas não há mais nada disso. Então, como eles podem justificar para o próprio povo que não estão revidando? Por isso, eles precisam que Israel ataque o Catar. Eles precisam que Israel diga que Catar, Turquia e HDS são o novo eixo do mal, para dar a eles crédito, credibilidade nas ruas. to give them cred, street cred, to make them look like they are going to fight Israel, that they're somehow Para fazer parecer que eles vão lutar contra Israel, que de alguma forma são inimigos de Israel, que Israel tem medo deles, quando na realidade não é assim. Na verdade, Israel não pode sobreviver sem a ajuda do HTS, que está entregando todas as armas do governo sírio e lutando contra qualquer sírio que possa ameaçar Israel nas fronteiras sul da Síria. Eles não podem sobreviver sem o fornecimento contínuo vindo da Turquia e o dinheiro do Catar, que está sendo gasto para estabilizar o regime sírio do HTS ou outros regimes pró-Ocidente. Israel não pode existir sem eles. Então é apenas propaganda para dar credibilidade ao Catar, à Turquia e ao HTS, quando na verdade eles são os melhores amigos e parceiros dos sionistas. Comente sobre a parte referente aos oficiais em Gaza. Eles estão dizendo que 1 milhão de palestinos estão rejeitando o deslocamento da parte norte de Gaza, porque parece que estão tentando deslocá-los do norte para o sul, e então fazer algo com isso. Quais são as condições na parte norte de Gaza? O que sabemos sobre isso? Sim, nas últimas horas, a internet foi cortada em todo o norte de Gaza. Isso inclui a cidade de Gaza. O tráfego de internet caiu para metade do que era, o que significa que os sionistas estão iniciando uma onda de assassinatos em massa. Eles atacaram especificamente os cabos de internet e os pontos de distribuição hoje cedo, antes de começarem uma invasão em massa da cidade de Gaza. Eles estão enviando todos esses veículos blindados controlados por drones, veículos antigos com mecanismos de drone cheios de explosivos, e estão empurrando-os para dentro. Já foram pelo menos 20 desde amanhã, empurrados para os bairros e depois explodidos entre os prédios. Isso é além dos ataques a todos os prédios altos. Então, neste momento estamos entrando na parte mais sangrenta do genocídio até agora. Muitas pessoas estão se recusando a sair, não só porque querem ficar em sua terra e em suas casas, mas porque não há outro lugar para ir. Agora, há uma espécie de monopólio no transporte. Há pessoas cobrando $3.000 para levar alguém de carro da cidade de Gaza até o sul, o que é uma viagem de cerca de 20 minutos. Which is like a 20-minute drive, $3,000. Okay? Trailers, certo? Então as pessoas não têm dinheiro. Vemos milhares de pessoas marchando a pé para o sul. Muitos morreram no caminho, aliás. Isso nem sequer é contabilizado, ao que parece, no número de mortos da guerra. E mesmo com tudo isso acontecendo, até agora a resistência ainda está lutando. Essa invasão da cidade de Gaza, mesmo que esteja esvaziada de seus habitantes, vai levar meses para ser conquistada. Veja o que aconteceu em cidades menores de Gaza, seja Deir al-Balah, Jabalia ou outras. Levou meses para conquistar essas pequenas cidades. E isso não vai ser mais fácil. E eu acho que parte do ataque no Catar foi para desviar a atenção da realidade. Was to distract attention from the reality. Look, those same goddamn
Olha, aqueles mesmos malditos líderes dos países árabes e muçulmanos que estavam reunidos em Doha não disseram uma palavra sobre o que está acontecendo em Gaza. Eles não aprovaram nenhuma resolução sobre Gaza. Estavam mais interessados na aparência de defender o Catar como um país muito rico do que no que agora dizem ser 600, talvez 800 mil palestinos mortos em Gaza. Então o genocídio vai se acelerar e a resistência vai continuar. Vamos ver o que quebra primeiro. Será o Estado e a colônia sionista. Vai colapsar internamente ou a pressão externa vai pôr fim a esse genocídio? Isso é algo que acho que ninguém pode responder agora. That's something that I don't think anyone can answer now. And we've learned that Israel bombed Gaza's only specialized. E soubemos que Israel bombardeou o único hospital infantil especializado de Gaza. What is the situation? Qual é a situação dos hospitais, com a maioria dessas pessoas feridas, que de alguma forma estão machucadas? A situação é que estão ocorrendo mais ferimentos, e toda essa destruição que está acontecendo está causando muitas vítimas. Como elas serão tratadas? Existe alguma maneira de saírem de Gaza? Ou elas precisam ser tratadas dentro de Gaza? Is there any sort of condition to get out of Gaza, or they have to treat them inside Gaza? I think Sabe, eu acho que os jordanianos estavam levando pessoas feridas para serem tratadas na Jordânia. Eles pararam com isso há um tempo, e o pior desse programa jordaniano era que depois de tratarem aquelas crianças e adultos palestinos feridos, eles os mandavam de volta para Gaza. Imagine isso. Você está sendo tratado por uma amputação ou algo assim na Jordânia, e então te dizem, agora você está saudável, vamos te mandar de volta para o campo de matança. É quase mais cruel do que deixar essas pessoas morrerem em Gaza. É mais cruel. E é só para a Jordânia se sentir bem consigo mesma, ou para o Estado jordaniano mentir para seu povo dizendo que está fazendo alguma coisa. Que crueldade. Isso também aconteceu com o Estado egípcio. That happened also with the Egyptian state. And as we see injured children E como vemos, crianças feridas que estavam sendo trazidas para os Estados Unidos agora estão proibidas de entrar no país. Crianças feridas de Gaza, por causa do lobby sionista. E eu me pergunto, se essas crianças tivessem conseguido chegar aos Estados Unidos e recebido tratamento, elas também teriam sido expulsas de volta para Gaza para morrer? A situação dos hospitais é desesperadora, eu acho. Leio relatos desses hospitais todos os dias e não acredito que exista algum hospital em Gaza City que ainda tenha anestésicos. Muitas cirurgias agora estão sendo realizadas sem anestesia. Especificamente, o número de amputações está aumentando. Não há muitos medicamentos para tratar os ferimentos, então estão tendo que amputar e essas amputações estão acontecendo sem anestesia. Então o sofrimento está aumentando. So suffering is increasing. And the attack that you mentioned about the Gaza. E o ataque que você mencionou ao Hospital Infantil de Gaza, acho que cerca de 30 crianças, seus acompanhantes e profissionais de saúde que estavam no hospital foram mortos nesse ataque. 30 crianças, acompanhantes e profissionais de saúde. Eu não sei, não memorizei a divisão exata disso. Muitas famílias simplesmente fugiram com seus filhos que precisam de tratamento 24 horas por dia para sobreviver. Muitas dessas crianças têm câncer ou outras doenças crônicas. Então, essas crianças e suas famílias que saíram por causa desse ataque têm uma chance muito baixa de sobreviver por muito tempo. E você sabe, outros hospitais também estão sendo atacados. Isso agora virou o normal. Quase todos os dias, há vários ataques a hospitais. Acho que a mídia nem se importa mais em noticiar porque se tornou uma situação tão comum. After 2 years, Após 2 anos da situação em Gaza, finalmente a ONU está falando sobre genocídio e tratando o caso de Gaza como genocídio. Na sua opinião, como isso vai ajudar os palestinos de Gaza? Palestinians, in your opinion? The first response to that was Sim, a primeira resposta a isso foi o secretário-geral das Nações Unidas, Guterres,
se recusando a chamar isso de genocídio. Então, se o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e investigadores especiais de todos os ramos da ONU chegaram à conclusão de que isso é um genocídio, e o secretário-geral, que representa essa organização, ainda se recusa até que o Conselho de Segurança diga o contrário, isso mostra como esse rótulo se tornou quase irrelevante agora. Porque todo mundo nesse planeta já sabia que era um genocídio antes dessa declaração. E muitas organizações especializadas em direitos humanos e afins já haviam declarado que era um genocídio. Portanto, aqueles que se recusam a chamar isso de genocídio não serão convencidos por essa declaração, nem deixarão de negar o genocídio por causa dela, porque ela não tem peso algum. Tem outra coisa. Lembre-se de que a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, emitiu decisões preliminares a pedido da África do Sul e dos outros requerentes no caso de genocídio contra a colônia sionista em janeiro de 2024. Eles recomendaram ao Conselho de Segurança e à Assembleia Geral das Nações Unidas que parassem esse genocídio. A África do Sul e o que chamamos de Grupo de Haia foram enganados na época, se você se lembra, com o Biden alegando que um cessar-fogo estava chegando, e por isso não deveríamos votar sobre isso na ONU ou no Conselho de Segurança para transformar isso em um fato. Mas então a África do Sul e o Grupo de Haia não deram seguimento. Quero dizer, ok, talvez vocês tenham sido enganados da primeira vez. Para mim, eu não sou governador de estado nem nada, mas eu sei que quando a América abre a boca, está mentindo o tempo todo. I know that when America opens its mouth, it's lying all the time. So, but let's say the diplomats in South Africa wanted to. Mas digamos que os diplomatas na África do Sul quisessem seguir os Estados Unidos até o fim da ponte. Vamos ver até onde eles vão. Bem, agora eles sabem que os Estados Unidos não vão trazer um cessar-fogo ou o fim do genocídio. Então a África do Sul e o Grupo de Haia deveriam trazer de volta essa votação sobre as recomendações e a liminar de emergência, basicamente, da Corte Internacional de Justiça para o Conselho de Segurança, se realmente quiserem forçar até mesmo Guterres, como secretário-geral, a admitir que isso é um genocídio. E claro, haverá um veto dos Estados Unidos. Portanto, deveria haver algo na Assembleia Geral onde não há vetos. Eu não sei quanto tempo esses movimentos levam ou quão eficazes serão, dado que as Nações Unidas e sua carta, neste momento, valem tanto quanto papel higiênico. Muito obrigado, Laith, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. É ótimo estar com você, Nima. Até a próxima semana. Até logo. Tchau, tchau. Bye-bye.